Mas este momento aqui é seu. Você está aqui justamente para quê? Para agregar, para não só ter conhecimento, mas ter uma visão diferente da vida. Tá bem? Hoje eu quero apresentar para vocês uma mulher que eu tenho uma grande admiração por ela. Ela sabe o carinho que eu tenho por ela. Né? Meus olhos sempre brilham quando eu encontro com mulheres com histórias realmente reais, mulheres que realmente dedicaram fazer uma diferença na vida, tomar outras escolhas, outras decisões, mesmo que tenha sido difícil. Então hoje eu vou estar com essa mulher e que você esteja pronta aí. Se você identificar com a história, conhecer alguém que esteja passando ou que passou, você vai lembrar dessa história e vai dizer, olha, aquela mulher ali, eu vi ela superou, ela conseguiu chegar aonde ela está, então eu também consigo. Lembra? Nós somos uma junção, nós não somos competição. Nós não competimos em nenhum momento. Cada história, ela é única. Cada história, ela carrega o peso, cada história também carrega a leveza, a alegria, a superação. Então que hoje você possa encontrar nessa mulher essa leveza, esse olhar pela vida, esse desejo de ser melhor, esse desejo de conseguir, né, vencer. O vencer que nós dizemos não é vencer só em questão financeira ou questão familiar. É vencer mesmo aquilo que antes estava te prendendo por dentro, mas que hoje você encontrou a liberdade, né? Principalmente a liberdade emocional. Então, seja bem-vinda, meninas. Vamos lá? Deixa eu falar, antes de chamar ela, eu quero apresentá-la para vocês. Então, primeiro, o nome dela é Andrea. Ela está aqui já com a gente, vocês vão ver aqui no comentário. Mas deixa eu te apresentar a Andrea antes que ela se apresente para vocês. A Andrea, ela chega leve. Ela tem um sorriso que abraça, amor pela vida em cada passo que passa. Não carrega pressa, carrega verdade. Ela tem luz no olhar e afeto na fala que invade. Mulher linda por dentro e por fora, que mulher linda. É resiliente. Ela tem resiliência viva que não deve a ninguém. Foi fiel ao que é. Mesmo quando doeu, preferiu a coragem ao medo que prendeu. O seu olhar pergunta, o que posso ser melhor? E ela vai, dia a dia, com calma e suor. Rompe desafios, atravessa o que vem, sem perder a doçura que mora em seu bem. A Andrea assumiu o lugar, e isso é posicionamento. E não foi contra o mundo, mas a favor do amor. Ela escolheu a felicidade como chão, sem negar a dor, mas guiada pela decisão. Ela é mãe que acolhe, ela é força, ela é gentil, ela é uma mulher inteira, ela é presente, ela é sutil, ela é profissional, ela tem um brilho de ser, que transforma caminhos pelo simples viver. Seja bem-vinda, Andrea. Este lugar do espelho, onde a vida se vê com mais amor e conselho. Hoje a história é sua, a gente escuta com o coração, porque quando você fala, nasce a identificação. Andrea, vou te chamar aqui, dizer que para mim já é uma alegria ter você. Deixa eu te chamar. Vocês vão ver essa preciosidade que vai estar aqui com a gente. Tá me vendo? Acho que não, né? Peraí. Não, tá ao contrário da câmera. Oh, meu Deus. Agora foi. Agora foi. Ai, que alegria ter você, Andrea. Maravilhosa. Nossa, que lindo, Jaque, que você falou. Amém. Isso é você. Você é tudo isso mesmo que transborda. Você tem uma leveza. Desde o primeiro dia que eu tive contato contigo, né, eu já falei, meu Deus, que mulher maravilhosa é essa? Além da beleza por fora, mas principalmente a beleza que você tem por dentro. Ai, obrigada. E vocês que estão aqui, vocês vão ficar admiradas com a idade que a Andrea tem, porque não aparenta. Eu fiquei, Andrea, eu quero chegar assim, ó, com a pele maravilhosa. Ai, obrigada, Jaque. Estou muito feliz em participar da sua live. Boa noite, meninas. É um prazer imenso, assim, estar com a Jaque, né? E eu fiquei muito feliz quando ela me convidou, né? Vai ser minha primeira live, né? Tô um pouquinho nervosa.
Você é maravilhosa. Mas espero que ocorra tudo bem, né? A gente está aqui para contar um pouquinho da minha história, né? Espero que ajude, né? A alguém superar, né? Alguma coisa. Eu acredito que todo mundo supera, né? Então, mas estão aí. Muito obrigada, Jaque, pelo convite. A Andrea, ela tem umas. Eu falo cada vez, né, que a gente conversa, aí ela vai soltando umas coisas assim, olha. Ela é tradutora, tem até vergonha porque eu tenho que aprender a falar inglês, minha gente. Ela é tradutora, né? Essa mulher maravilhosa. Mas hoje, Andrea, o primeiro contato também quando eu tive, eu falei assim, Andrea, essa história não pode parar em você. Foi. Foi o primeiro impacto, não pode parar em você. Uhum. Todos nós carregamos uma história e sempre alguém vai precisar ouvir, porque isso acaba trazendo um olhar diferente, né? Eu Uhum. amo o espelho por causa disso, né? Quando olhar além do espelho, olhar daquilo que você viveu ou está vivendo, te traz esperança e possibilidade de realmente romper aquilo que tem que romper. E você tem essa resiliência, você trouxe a doçura, como digo, todos nós temos escolhas. E Uhum. você escolheu a melhor parte. Sim, viver. Viver. Ela ama a vida. A Andréa ama a vida, isso é maravilhoso. E hoje, Sim. Andréa, esse espelho é seu. Eu quero que você conte, que você se sinta à vontade nesse espaço, somente para dizer que aquilo que você vai falar vai chegar assim ao coração da pessoa que precisa ouvir. Então, Sim. seja bem-vinda e esse espaço é seu. Obrigada. Mais uma vez, boa noite a todas as meninas. E vou fazer um resumo, né? Um breve resumo. Assim, tudo aconteceu virar uma. Ai, travou aqui. Tá vindo alerta de Voltou. tempestade aqui. Então, começou em 2016, né? Quando o meu pai chegou, minha mãe falou que queria se divorciar dela depois de 44 anos de casamento. Só que não foi um divórcio amigável, foi muito conturbado, porque no meio disso tudo estava a outra, e essa outra, a sobrinha dele. Então, é assim, quando a gente descobriu isso, foi um choque muito grande para a gente. A gente jamais imaginou que ele ia se envolver justamente com a sobrinha dele, filha da irmã dele, né? Então, aí foi que tudo começou. Começou as agressões verbais, as agressões físicas, psicológicas contra minha mãe, e eu fiquei ali no meio disso tudo. Tenho meu irmão? Tenho, só que meu irmão optou por não se envolver muito. Então, eu que tive que pegar toda a carga para mim. Foi difícil, muito difícil, né? Porque, assim, ele começou a ofender minha mãe, humilhou muito minha mãe, ele tentou fazer com que eu ficasse contra minha mãe, eu e meu irmão ficasse contra ela, né? Arrumou vários homens para ela. Tadinha da minha mãe era a pessoa mais incrível, né? A pessoa mais honesta que, assim, que eu conheci, era um exemplo de mulher. Então eu sabia que tudo aquilo que ele estava falando dela era mentira, porque o que ele estava fazendo, tirando a culpa dele e jogando tudo para cima dela. Inventou muita coisa. Chegou aí na casa dos meus tios, que são os irmãos dela, para difamar a minha mãe. Ele fez um carnaval, né? E teve um dia que numa dessas discussões eu fui até a casa da minha mãe, eles estavam discutindo, eu estava com meu filho, na época meu filho tinha apenas 5 anos, então, durante essa discussão, ele foi agredir minha mãe. Então, assim, eu estava ali, eu vi, eu não deixei, eu fui defender minha mãe. Só que nessa que eu fui defender, ele veio para cima de mim.
ele veio me agredir, ele tentou me enforcar, ele me deixou hematomas, e tudo isso na frente do meu filho de apenas 5 anos, tanto que o meu filho lembra disso até hoje. Então, assim, foi uma situação muito horrível, né? Eu tive que fazer um boletim de ocorrência contra ele, né? E, enfim, aí nisso realmente o divórcio aconteceu, né? Ele vendeu a casa para fazer a divisão de partilha. Aí minha mãe foi morar no mesmo condomínio que eu. E foi assim, nesse processo de divórcio, né? Eu que tive que ver outra moradia para ela, eu que fui procurar, eu que mexi com a papelada, tudo. Só que nisso daí, minha mãe, ela foi, nesse processo todo, ela foi entrando em depressão também, por conta disso, né? É aquilo que ela falava para mim, falou assim, Andréia, o problema não foi eu ter me separado do seu pai, o problema foi as humilhações que ele me fez passar, por coisas que eu nunca fiz na minha vida. Eu falei assim, eu espero que você acredite em mim, que você não tenha acreditado nele. Ele falou assim, jamais. Eu iria acreditar nas mentiras que ele estava inventando. Então, assim, ela foi se definhando, né, emagreceu. Então, assim, foi um processo difícil, porque eu tive que ficar do lado da minha mãe, né, para não deixar ela cair. Só para você ter uma ideia, Jaque, depois que ela se recuperou, assim, da depressão, mas emocionalmente, acho que minha mãe nunca se recuperou. Então, ela chegou a falar para mim que ela tentou se matar. Então, assim, para mim foi um choque muito grande, que eu jamais tinha passado por minha cabeça que ela tinha tentado se matar. Tudo por conta da situação que ela passou, que meu pai fez ela passar, né? Então, aí depois veio a pandemia, em 2021. Infelizmente, ela pegou Covid. Infelizmente, eu perdi minha mãe para Covid. Então, foi uma perda muito grande para mim, né? Olha só tudo o que aconteceu, né? Então, foi uma perda muito grande para mim, foi assim muito rápido, né? Foi um baque muito forte mesmo. Então, assim, eu tive que ser forte para suportar a perda dela, né, todos esses dias, né, que foram se passando. Isso já vai fazer, esse ano faz 5 anos que ela se foi, né, e foi difícil para mim, né, eu tive que permanecer ali firme e forte, né, até por causa do meu filho também, porque o meu filho, ele era muito apegado à minha mãe, demais, ele só tinha 10 anos, então, foi difícil. Então, assim, eu tive que ficar forte por mim e ficar forte pelo meu filho, né? Foi muito difícil. E ainda é um pouco difícil, né? Só que eu tô a cada dia que vai passando, eu vou melhorando, vou superando, né? Mas a saudade a gente sente todos os dias e já tinham me falado que saudade aumenta, e é verdade. A gente acha que com o tempo a saudade vai diminuindo, não. A saudade aumenta, né? Então, assim, acho que foi o pior momento da minha vida, de verdade. Foi o pior momento da minha vida, né? Mas eu tô aqui, firme e forte. Eu me emociono, porque quando eu falo da minha mãe, assim, por mais que eu tenha, sabe, melhorado um pouco a minha dor, eu ainda sinto, sabe? É difícil às vezes falar na minha mãe, mas eu tô aqui, me desculpa, tá? Porque é uma coisa que me dói um pouco ainda, né? Mas, assim, já melhorei bastante, é, porque, assim, eu fiquei uma pessoa triste, sabe? Com a perda dela, porque a minha mãe era tudo pra mim. A gente fazia tudo junto, sabe? Então, para mim foi muito difícil perder minha mãe. Né? Não foi fácil isso, não. E depois vieram outras coisas, né? A questão do meu irmão também, né? Que no 7º dia de falecimento da minha mãe, ele foi até a minha casa brigar comigo para querer a divisão
do apartamento que ela tinha deixado. Então, assim, eu fiquei com uma mágoa em questão do meu irmão disso também, porque eu estava vivendo o luto no 7º dia, né, de falecimento da nossa mãe. Eu achei que foi um desrespeito da parte dele, né, não ter esperado o momento certo, né, de ter falado de divisão. Eu não estava interessada no que minha mãe tinha deixado. Eu queria que a minha mãe que ela estivesse aqui comigo, né? Mas enfim, mas eu consegui melhorar bastante essa questão de tristeza, porque eu estava sentindo muita tristeza dentro de mim, mesmo depois assim de 4 anos, né? E aí foi onde eu decidi começar a fazer terapia, né? Eu comecei a fazer terapia com a psicóloga, né? Assim, já tinha me ajudado bastante. E depois eu conheci a Jaque, que foi através de uma amiga minha, que também se formou em psicanálise, e graças a ela, assim, eu conheci a Jaque, né, que foi do Instituto, né? Vocês são do Instituto FD, né? E então foi através disso que eu conheci a Jaque e tô aqui, né? Firme e forte. Assim, já me curei um pouco, porque assim, o ano passado eu fiz um treinamento se chama LT, não sei se alguém já ouviu falar, se chama Leader Training, né? Então, assim, foi um final de semana, assim, bem intenso, que ali foi onde eu pude tirar toda a dor, toda a mágoa que eu estava sentindo dentro de mim em relação ao meu pai, em relação ao meu irmão, a dor que eu estava sentindo ainda pela perda da minha mãe, mesmo depois de 4 anos, a gente ainda sente, né, essa dor de perder alguém que a gente ama muito, né, mas depois que eu fiz esse treinamento, eu melhorei muito nessa questão de não ficar chorando, assim, muito por causa da minha mãe, né, hoje, depois do treino, hoje foi a primeira vez que eu chorei, eu fiz o treino, foi no mês de setembro, então hoje foi a primeira vez que eu chorei ao falar da minha mãe, depois do meu treinamento, porque o treinamento me curou, assim, me libertou de tudo aquilo que eu estava sentindo, tristeza, raiva, porque nesse treinamento eu joguei a raiva que eu estava sentindo do meu pai. É um pouco duro a gente falar isso de um pai da gente, mas é isso que eu sentia por ele, raiva, né? E, e ali também eu perdoei. Ali no treinamento eu perdoei, porque até então eu não tinha perdoado. Eu perdoei ele por tudo que ele fez comigo, fez com a minha mãe, fez com o meu irmão também, né? E só que assim, eu não quero, nesse momento assim, eu não sinto vontade ainda de ter contato com ele mais. Eu não, depois que ele se separou da minha mãe, eu até tentei falar com ele uma vez, só que ele não aceitou. Então, e ele me xingou. Quando eu tentei esse contato com ele, ele me xingou de todos os nomes feios possíveis. Então, tanto que eu falei para minha mãe, falei assim, mãe, essa foi a última vez que eu tentei falar com ele, né? E a minha mãe ouviu tudo que ele falou para mim. Então, eu realmente hoje eu não sinto nada por ele. Não sei, eu não consigo sentir mais nada por ele, infelizmente. Um dia pode ser que eu mude o meu pensamento, eu espero que sim, mas hoje eu não sinto nada por ele e eu não tenho mais vontade de ter contato nenhum com ele e nem com meu irmão. Tanto que eu não tenho mais. Isso já, que nem com meu irmão, tem 5 anos que eu não falo mais com ele. E ele me ameaçou também, fez ameaças para mim, eu tive que entrar com advogado, né, para ajudar nessa questão, né? Então, assim, foi muita coisa, né, que aconteceu. Então, assim, hoje eu tô bem, graças a Deus, porque, assim, eu peço muita ajuda de Deus, né, para me segurar, porque eu falo que foi Deus que me segurou, porque se Deus não tivesse me segurado, né, eu não teria conseguido, sem a ajuda de Deus, sem a ajuda, né, das pessoas que estão comigo sempre, né, eu agradeço muito o Glaucio, que é o meu namorado, porque ele que esteve comigo, né, nesse processo,
Ele que esteve comigo o tempo todo. Se não fosse ele também, teria sido mais difícil. As minhas amigas, a Eliane, a Ana, a Sueli, são amigas queridas, amadas, que eu amo as minhas amigas. A G também, né? A G, depois ela ficou sabendo de tudo, ela me apoiou também, que foi a G que me apresentou, né, o Instituto. Então, assim, a minha família, né, que eu digo assim, as minhas primas, os meus primos, os meus tios, que são os irmãos da minha mãe. Então, assim, se não fosse a ajuda deles, eu não teria conseguido, porque foi uma coisa muito, muito dolorida para mim, muito mesmo. Então é isso, mas eu tô aqui, né? Por mais que eu já tinha comentado com você, né, já que por mais que tenham tentado me derrubar, né, fazer cair, eu não deixei, eu persisti, eu fui resiliente, né? Eu superei, continuo superando, mas eu não me dei por vencida, né? Tô aqui, com a graça de Deus. E é É isso isso. mesmo. Você foi resiliente. Eu Uhum, quis muito, assim, foi com muito carinho que eu fiz esse convite para a Andrea, porque é algo que eu falo muito, né? Muitas mulheres acabam se limitando pela questão familiar, pelas questões do que viveu, e entender que quando nós vamos colocando limite, reconhecer aquilo que não é bom, aquilo que não vai nos fazer bem, tá tudo bem ter distância. uhum, Eu digo que tem situações que realmente você tem que ter uma distância. Se não te faz bem e se te machuca, esse limite vai fazer bem. Não se uhum, trata de raiva, como você mesmo colocou. Olha, eu liberei o perdão. E o liberar o perdão não quer dizer que tem que ter uma convivência. Não quer dizer que tem que ter um relacionamento. Quer dizer que o coração ele tem que estar leve de um peso que não te pertence. uhum, E afinal, a Andrea, a história dela traz umas sequências de episódios de que ela não tem a participação. Você não teve a escolha. Você não teve a escolha da decisão do seu pai. Porque uhum, principalmente isso que nós viemos ao longo do tempo conversando foi sobre a questão da vergonha. Né? Olhar para trás, ver essa história e sentir vergonha, mas no final olha para trás e fala assim, mas eu não tive uhum, escolha, não tive participação numa decisão. Então, por que carregar um peso que não é seu? Eu falo muito sobre liberar peso. Aprender a liberar peso que não são nosso. Vamos pegando o peso de cada um, vai colocando nas costas, querendo lidar com todas as situações. Agora, quando entende que tem que se liberar desse peso, traz alívio, não traz, Andréia? bastante. E Assim, uma eu tirei um responsabilidade que não é peso. sua. Eu tirei um peso de mim depois que eu fiz o treinamento. Tirei mesmo. Porque é pesado. E Sim. começa a carregar uma responsabilidade que não é sua, porque é uma escolha do outro. Quando Uhum, envolve um outro, a gente não tem controle. Nós temos controle da nossa escolha, do que nós vamos fazer. Mas o do outro não. uhum, Para entender bem sobre uma parte que nós trabalhamos muito, sobre questão de paternidade, sobre questão de amor, muitas vezes acontece isso, de não ter um espelho. Vai acontecer isso. Mas nós temos que procurar outros espelhos. O que aconteceu com a André? Ela conseguiu enxergar que, primeiro, não estava sozinha. Teve apoio da família, teve amigos, buscou ajuda. Entender que chegou no limite que não conseguiria sozinha, fez o quê? Eu vou tentar de outra forma, mas uhum, tentou. sim. Principalmente aqui hoje, eu queria muito deixar fixo em cada um de vocês que estão aqui. Não se deixe por vencer aquilo que ainda não acabou. A nossa Uhum, vida não acabou. Ainda existe uhum, uma respiração em nós. Nosso coração está batendo. Então, o amanhã ainda é uma chance. O hoje ainda é uma chance. Não se dê por vencer aquilo que não acabou. Trazer o posicionamento. Terça-feira passada eu trouxe sobre o posicionamento. E eu falei sim. para a André, eu trouxe o posicionamento antes do nosso encontro, porque a Andréa entra nisso, ela se posicionou, ela assumiu um lugar que era dela. Qual era o lugar dela? De não carregar um peso que primeiro não é dela, não foi responsabilidade dela, mas ela estava no meio.
ela foi machucada, ela foi ferida. Ela perdeu o espelho que toda menina precisa, que é o espelho paterno. Mas mesmo assim, a André ela não perdeu o amor, ela não perdeu a leveza. Ela tem esse brilho. Eu olho sempre para a André, eu sempre tenho o mesmo impacto. Nós temos que aprender a ser resiliente mesmo na dor. Sim. Nós temos que aprender a buscar sentido para as coisas. Mesmo na dor. Porque depois vem o quê? Depois vem a leveza. Já que apaga o que passou, não apaga. Mas tira uma responsabilidade que também não é nossa. Sim. E a André, ela traz isso aqui. Que todas as meninas que estejam aqui não olhem para a história da André como, nossa, que triste. Olhe como, uau, que superação, como ressignificou algo que ela não teve participação de escolha, mas que ela foi um alvo que foi ferida. E mesmo assim, a André ela tem algo que ela fala com muita vontade, e tem amor à vida. Sim. Ama viver. E uma das coisas que nós fomos despertando junta, e aí toda vez que vai despertar alguma coisa, eu fico assim, ó, meu Deus, essa André tem mais coisas. Mais coisa dessa caixinha que tá saindo. Porque antes eu não sabia que ela era dubladora. Eu fiquei assim, meu Deus, uau! É uma tradutora, Jaque. Dubladora ainda Tradutora, desculpa, tradutora. Olha, até falei a palavra aqui errada. Tradutora. Sim. Ela tem uma. Quando nós fomos conversar, e eu sempre falo com algumas meninas aqui: olha, às vezes você acha que tem um defeito, e isso não é defeito. Às vezes é aquilo que as pessoas acham sobre você, mas que não é. A Andrea é muito organizada. Né? E no trabalho também, ela é muito organizada. E ela tem um olhar que eu acho muito lindo e muito verdadeiro, que é o olhar do que é certo. O que é certo, do que é errado é errado. E não existe meio termo. Aquilo que ela vê como injustiça realmente dói. Por quê? Porque a Andrea passou pela injustiça. Mas ela não se colocou no lugar, sabe, de olha, as minhas escolhas são essa porque eu passei por isso. Olha, ela poderia ter escolhido qualquer coisa. Ela poderia ter escolhido nem se relacionar. Por ver o que aconteceu no ciclo familiar do que o pai fez. Né? Poderia não haver confiança. Porque foi quebrada uma confiança. Poderia ter escolhido não sentir esse gosto pela vida. Porque foi roubado muitas áreas da sua vida. Da questão do conforto, da segurança da família. Foi quebrado. Você assumiu uma responsabilidade depois de ser o suporte da sua mãe. E o que nós desejamos? Que nossa mãe seja o nosso suporte. Sim. E muitas são o suporte da mãe. Muitas acabam tendo que trocar esse papel. Mas mesmo assim, eu falo que a Andrea escolheu a melhor parte. A melhor parte de que a vida não é só isso. A vida ela não vai parar aqui. Vai dizer que não doeu? Doeu. Ficou uma marca, mas essa marca não significa de quem é a Andrea. A Andrea é uma pessoa muito honesta, corajosa, dedicada, alegre, amorosa. Essa é a Andrea. Eu até disse, quando a gente vai se apresentar, é natural que nós começamos a nos apresentar com a nossa dor ou pelaquilo que nós fazemos. Mas hoje eu te apresento desta forma, Andrea. Com todo carinho, com todo orgulho, com toda a alegria de conhecer essa mulher que tem tanto amor e tanta leveza. Você ainda vai chegar em lugares muito altos, trazendo tudo que você carrega dessa tua história que é de pura superação para outras pessoas que também precisam. Hoje eu quis te trazer aqui para você sentir, como eu te disse, esse gosto. Porque tem mulheres aqui, como você também edificou a minha vida.
Uhum. O momento quando a gente estava juntas ali, eu como sua psicanalista, eu também fui edificada, né? A gente faz uma troca. Sim. Eu sempre coloco para a Andréa do quanto humana eu sou. A gente sempre teve essa troca. Uhum. E Sim. aqui nas nossas lives, para quem está aqui comigo, é dessa mesma forma. A gente não está aqui para trazer perfeição ou para ensinar. A gente está aqui com a vida real mesmo, de entender que todas nós carregamos história e que a nossa história importa. Só que a gente tem que tomar um lugar. A gente tomar um posicionamento. Qual é o posicionamento que vocês escolhem hoje? Vocês escolhem fazer assim como a Andrea, tem que procurar ajuda, vai procurar ajuda. Olhar para o lado, a gente sempre tem um suporte do lado. Sim. Às vezes a gente fala assim, estou sozinha, será que está sozinha? Sempre tem um suporte do lado. É que às vezes a gente não consegue ver. E a Andrea, ela veio trazendo um monte de gente aqui, ó. Aí veio a família, aí veio os amigos. Eu fiquei. Teve um monte de suporte. Andréa, você é maravilhosa. Eu não canso de dizer isso contigo. Mas, Uhum. Andréa, agora, o que você gostaria de falar para uma mulher que esteja passando, ou que passou, mas que ainda está com essa dor no coração? O que você quer deixar para ela? Que não é fácil passar por certas situações, né? Mas a gente vai aprendendo, né? A dominar, a superar. Um dia tudo vai passar, né? Isso passa, né? Como está acontecendo comigo, está passando, aos poucos está passando, né? Mas é aquilo que eu falo, eu escolhi viver minha vida, né? Eu estou seguindo a minha vida, seguindo feliz. É assim que tem que ser, né? Amar a vida, sempre. A nossa vida é muito importante, né, pra gente. E é isso, meninas. Escolham viver, escolham ser felizes, né? E amar. É assim que a vida bela, a vida é bela, né? André, qual é a sua música? A minha música, olha, É. aqui, eu gosto de música eletrônica. Quem me conhece sabe que eu sou fãzona de música eletrônica. Adoro. E eu sou muito fã do Alok, né? Assim, foi o primeiro contato, assim, mais assim, que eu gostei, passei a gostar mais, né? Foi por causa do Alok. E tem um outro também que ele é internacional. Acho que ninguém conhece, é a Nima. Ele supera o Alok, consegue. Então, assim, são várias músicas eletrônicas que eu gosto, né? Mas tem uma da Loki, acho que é a Live. Ele meio que fala sobre isso, a vida, né? A Live. É Tá legal. vendo? Você vai achar que a André gosta de música assim? Não, ela gosta de música alegre. Ela é Eu pura gosto, alegria. André, eu adoro. quero te agradecer. Nossa, te agradecer demais. O meu coração está muito feliz de ter você aqui comigo, né? Que Eu que você agradeço. possa ter sentido um pouquinho desse carinho, que você sabe que é muito grande por ti. Sim, eu sinto, Jaque. E obrigada mais uma vez por você confiar e compartilhar essa história que com Uhum. certeza agregou o coração de alguém, com certeza trouxe também esperança e conforto, né? E dizer que você continue realmente se cuidando, continue ter esse gosto, essa alegria pela vida. E dizer, Sim. eu posso dizer, né, que eu estou orgulhosa de ti, né? Obrigada, Estou Jaque. muito orgulhosa de ti. Então, eu que Então, agradeço você. um Agradeço beijo você pelo grande. convite. Agradeço por você estar me ajudando também, porque tudo isso está acontecendo através de você, porque você me ajuda também, né? Obrigada. Então, eu sou muito agradecida a você de verdade. Eu também tenho um carinho muito grande por você. Você sabe disso, né? Ai, André, muito obrigada, viu? Que você continue. Só continue, Eu tá vou, com bem? certeza. E tem aqui, ó.
Suas amigas aqui comentando, transbordando carinho por ti. Eu amo minhas amigas. Elas sabem. Assim, eu falo que eu tenho poucas amigas, mas as amigas que eu tenho são amigas de verdade. Assim, a gente sempre fala assim, a gente não é aquela amiga que fica o tempo todo se falando, né? As minhas amigas são assim, a gente fica um maior tempão sem se falar, mas quando a gente se fala, é a mesma coisa, não muda. Então, assim, são amizades verdadeiras, né? Eu Então, vou assim, colocar um comentário aqui, olha. é, A Ana colocou assim: eu também, muito orgulhosa por você. Deus ai, continue beijo. abençoando a sua vida. Ai, Já Ana. a Alice colocou: você merece tudo de melhor. Amizade de 25 anos. Eu e Uau! a Ana, ela é minha comadre e a Ana, ela me viu pequenininha. Eu ia Olha! a Ana comer pipoca, ela fazia pipoca pra gente, colocava pimentinha e a gente ficava lá na casa dela, somente no friozinho, cobertinhos, comendo pipoca, assistindo TV. Ai, A essa casa Ana, me comer pipoca. a Ana me conhece desde de bebê. A Ana me conhece desde bebezinho. Beijo, Li. Ana, que bom ter você aqui, de ver essa mulher maravilhosa que está aqui, né, colocando para fora, colocando mais para outras mulheres ouvir a história, que realmente é de admirar. Obrigada. Obrigada por vocês terem vindo, obrigada por vocês terem participado. É sempre uma alegria, né, de ver mulheres que estão florescendo, como a Tati até colocou, florescendo. E que juntas traz as partes que ajudaram, que sustentam, né, esse florescer, porque ninguém caminha sozinha. Não permitam caminhar sozinha. Isso é fundamental para nossas vidas. Sim, com Adriana, certeza. obrigada, viu? Beijo Beijo, enorme para você. beijo, Meninas tchau. que ficaram aqui comigo, obrigada por mais uma terça-feira estarmos juntas aqui. Terça-feira que vem tem mais live. Nessa live eu sempre vou conduzindo, uma live sozinha, outra live com alguma convidada, e é sempre assim, convidadas especiais, que tem muito para compartilhar, muito para trazer. Aqui realmente não é um espaço sobre aprender, mas é um espaço onde você se sinta acolhida, onde você possa se sentir que tem um lugar, né? Que aqui é um espaço de todas nós. Aqui não está a Jaqueline perfeita, mas está a Jaqueline que ama fazer o que faz, porque quando a gente entende que a gente pode chegar em outros corações, quando a gente entende que aqui a mudança que ocorreu em nós, nós podemos também dar a mão para o outro para que também a mudança ocorra, isso realmente é de pura alegria. Essa, né, é a parte que eu mais amo fazer. É justamente isso. Trazer esperança onde um dia se perdeu. Né? Clarear um caminho que muitas vezes não está enxergando que existe esse caminho. Organizar algumas bagunças que tem que ser organizado. Permitam-se trazer o posicionamento. Lembra do posicionamento? Não é algo pesado, não é algo impossível. É você assumir um lugar. Qual é o lugar que vocês querem assumir? Um lugar de liberdade emocional, um lugar de construir uma família, um lugar de sair da situação que está. Só decidam. O depois, ele vai ocorrendo com os poucos. Às vezes nós temos essa pressa. Eu decido hoje, quero que aconteça amanhã. Apenas tome uma decisão. Faça uma escolha consciente. E depois as coisas vão se organizando. Eu também quero aproveitar, antes de nós finalizarmos essa live, eu postei nos stories alguns stories importantíssimos. Sabemos que foi trazido uma notícia que está chegando em todo mundo sobre a questão do abuso sexual infantil. Isso é algo muito sério. Eu não posso terminar essa live hoje sem falar sobre isso. O cuidado que nós devemos ter, o olhar que nós temos que ter com mais atenção às crianças, os adolescentes, a mulher que está do nosso lado. O menino, o rapaz, o homem que já passou também por um tipo de abuso também. Nós temos que estar mais consciente e falar mais abertamente sobre isso. É um tema que nos comove muito, traz muita tristeza.
sabemos o impacto que tem um abuso na vida de uma pessoa. Mas se você já passou por isso, deixa eu te dizer só uma coisa. Se isso que você passou e te marcou, eu posso dizer que existe um caminho que pode trazer tranquilidade, trazer um novo olhar para a vida, pode ressignificar essa dor que sabemos que carrega em todas as áreas da nossa vida. Não é só o físico, não é só o emocional, é um todo. O nosso olhar pelo mundo muda. E eu me coloco, como disse mesmo nos stories, não só como psicanalista, mas também como uma criança que passou também. Então eu quero trazer esse olhar com muita atenção. Se você puder compartilhar, se você puder estar levando essa mensagem para mais pessoas, isso vai ser falado com mais frequência. Nós não podemos fechar os olhos. Nós não podemos só sentir a dor quando escutamos uma notícia, porque eu sei que traz isso. Até hoje, eu escuto a notícia, primeiro dói, primeiro corrói, mas depois eu digo, olha, nós temos que fazer algo sobre isso. Então, que hoje nós possamos realmente abraçar essa causa, porque, infelizmente, é algo que tem crescido cada vez mais. Infelizmente, vidas têm sido destruídas, vidas têm sido atacadas por essa maldade, por essa crueldade. Não só no Brasil, meninas, em Portugal, e isso é no mundo inteiro, mundialmente. Então, vamos trazer essa consciência hoje, desse olhar, falar mais sobre isso, para que entendam que nós não estamos fechando nossos olhos. Nossos olhos não estão fechados. Nós estamos com o olho aberto. E não precisamos ser da área, nós não precisamos saber, mas nós precisamos apoiar. Vocês querem fazer diferença na vida de alguém? Você não precisa ter que estudar se você não for seguir uma profissão, mas entender que o seu abraço acolhe alguém, que o seu sorriso acolhe alguém, que a sua palavra acolhe alguém. Nós sempre estamos salvando alguém com aquilo que nós fazemos, com a atitude que nós tomamos, né? Com o olhar de amor que nós temos pelo outro. Então, peço hoje com muita delicadeza, se vocês puderem compartilhar, compartilhem. Não estou dizendo só dos meus stories, mas aquilo que envolve para que chegue. Então, vamos também olhar para o nosso lado, ver o que está acontecendo do nosso lado. Não é só quando chega em nós ou na nossa casa. Eu tenho filhos, muitas das meninas que estão aqui também têm filhos. Nós temos que realmente ensiná-los, porque eles também conseguem proteger o outro. Eu sempre digo até com os filhos, eles conseguem entender o que está acontecendo, e se eles também se veem uma situação, eles vão conseguir também ajudar o seu coleguinha. Eles vão também dizer para o coleguinha que as conversas que eles têm não chegam em nós. Mas se ele sabe o que é, ele consegue dizer assim, olha, eu acho que isso aqui realmente não é certo. O que está acontecendo com você, isso aqui não é saudável. Precisamos nos movimentar. Muitas das mulheres que eu já atendi, que eu ainda atendo, foi e passou pela questão do abuso sexual. Mas eu quero dizer para você que nada vai definir aquilo que você passou. Hoje eu estou aqui como psicanalista, uma mulher que ressignificou a história, que tem uma família, que tem filhos, que ama viver. Por isso que eu queria muito, hoje foi muito especial de trazer a Andréa aqui. Vocês entendem o que é isso? Apesar dos apesar, ela escolheu a melhor parte. Apesar da dor, apesar do que viu, do que sentiu, a Andréa, ela escolheu a melhor parte. Assim como eu também fiz, eu escolhi a melhor parte, eu convido vocês que escolham a melhor parte. Não desistam daquilo que ainda não acabou. A sua vida, ela ainda continua. Permitam, assumam o lugar que vocês querem e precisam assumir. Não aceite que nada defina quem vocês é. Vocês são importantes. A Andréa falou uma palavra que é muito significativo. A nossa vida, ela tem importância. Seu coração está batendo aí? Você está me ouvindo? Você está me vendo? A sua vida tem importância. Você ainda está vivendo. Então, eu finalizo aqui com o coração cheio de gratidão. Para mim, sempre, eu me coloco aqui e eu sempre falo, já falei com a Andréa e eu falo com muitas meninas. Eu procuro essa minha lanterna, eu não acho que meninas quando eu preciso.
Mas eu me coloco na live, eu me coloco em tudo que eu faço como uma lanterna. O caminho de vocês, ela está pronta. Aquilo que é determinado para vocês já está pronta. Só precisa olhar esse caminho, olhar além do espelho, reconhecer quem vocês são verdadeiramente. Assim, despir mesmo, sem a dor, sem a mágoa, sem tudo que viveu, ser quem você é. O seu caminho está pronto. As nossas lives é uma lanterninha que ela vai clareando cada caminho que vocês têm. Não é novo, o caminho de vocês existe. Há beleza no nosso caminho, há alegria no nosso caminho. A vida não é só tristeza, tudo é momentâneo. Como tem momentos que a gente está triste, mas em outro momento nós estamos alegres, e assim a vida vai acontecendo. A diferença é a decisão que você toma. Como é que você vai olhar esse espelho? Como é que você vai olhar para você? Vai olhar com o olhar de que eu consigo ou que realmente não vale a pena? Essa decisão é de vocês. E hoje eu finalizo essa live aqui e dizer para vocês, continue. Vamos olhar para o próximo. Vamos fazer aquilo que nós sabemos, né, que sabemos fazer de melhor. É ter empatia, respeito e amor. Tá bem? Então, um beijo enorme para vocês. E até terça-feira. Andréia, obrigada de coração. Eu que agradeço. Estou muito, muito feliz. Eu E dizer também. para você, olha, continue. Só continue. Tá Sim, bem? tá bom. Beijo, meninas. Obrigada por estarem aqui. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, pessoal.